Olá pessoal, hoje eu trago aqui essa aula em formato de vídeo para falar sobre coenzima Q10. Se você buscava sobre esse assunto para entender mais para que serve, benefícios, chegou ao local certo. Deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhecia. Eu sou Henrique, eu sou nutricionista com especialização em nutrição clínica e esportiva. E aqui eu vim falar sobre coenzima Q10, então assista o vídeo porque talvez aqui algum detalhe ou vários detalhes sobre esse assunto sejam realmente algo que vai te acrescentar, né? E ao mesmo tempo eu vou focar aqui sobre a relação da coenzima Q10 no processo de envelhecimento e também doenças. Prevenção, possibilidade de tratamento, de melhora de quadros clínicos, enfim. Já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para início de conversa. E outro detalhe importante, tá? É que esse conteúdo aqui que é bem diferenciado, eu estou preparando e liberando agora no início de maio, com antecedência para quem é membro do canal. Se você nem é membro, nem sabe do que eu estou falando, seja membro. Aqui embaixo tem um botão ou na descrição tem aí o link para você ser membro do clube do meu canal no YouTube. Ao fazer isso você terá vantagens, uma delas é essa. Quando eu preparar um conteúdo diferenciado como esse, você sendo membro, eu libero com antecedência para quem é membro ver antes de todo mundo. Bom, agora sim, indo direto ao assunto, vejam. Tudo que eu vou falar aqui, tá gente, nesses slides que eu vou passar aqui, eles são baseados nessa referência que vai aparecer abaixo aí da tela. E, portanto, é um artigo científico, né, do ano de 2018. Vejam, aqui diz o seguinte, né, que eu coloquei, que a coenzima Q10, primeiro, né, a coenzima Q10, apresentando para vocês também essa abreviação aí, vocês podem encontrar como COQ10, a abreviação é a mesma coisa, tá? O que acontece? A coenzima Q10, ela participa ali ativamente de atividade lá na mitocôndria, que é essa organela aqui. Então é uma estrutura presente no corpo. Na verdade, nós temos inúmeras mitocôndrias e dentro das mitocôndrias a coenzima Q10 participa muito do processo de obtenção de energia do nosso corpo. Ao mesmo tempo, a coenzima Q10 ela tem, né, uma ação antioxidante que pode ser benéfica nessas duas questões aqui também, olha só. Tanto na proteção da estrutura da membrana plasmática das células. Lembrando que membrana plasmática, né, é aquela estrutura que envolve uma célula, então protege, e também um efeito protetor em relação às lipoproteínas que estão ali, né, sendo, digamos, transportadas, passeando pelos nossos vasos sanguíneos. Então a gente tem células, substâncias, né, que passam pelo sangue. Uma delas são as lipoproteínas. Então esse efeito protetor, por exemplo, que eu acabei de mencionar, vejam, a gente pode fazer um raciocínio, né? As lipoproteínas, quando elas são, por exemplo, o LDL, né? Quando é uma partícula LDL que se oxida, isso pode estar relacionado com questões de desordens cardiovasculares. Se você tem um efeito antioxidante de lipoproteínas promovido pela coenzima Q10, você pode pensar que provavelmente a coenzima Q10 pode ajudar a prevenir a formação de partículas de LDL, né, a partícula oxidada do LDL. Então é um raciocínio clínico que a gente pode ter diante das informações teóricas que a gente acabou de ver, né? E há outro detalhe, tá? Aqui no meu canal, se inscreva, porque a inscrição é gratuita e ao se inscrever você acompanha sempre conteúdos que eu posto com regularidade por aqui. Agora, qual é a fonte dessa coenzima Q10? Ok, é uma substância que pode ter benefícios. Ok, a gente pode ter a fonte endógena porque, sim, o nosso próprio corpo tem a capacidade de produzir a coenzima Q10. Esse é o primeiro ponto. Mas também nós temos a fonte exógena, ou seja, aquela que nós podemos obter por meio de uma ingestão, por meio de uma terapia nutricional, por exemplo. Então a gente tem as duas possibilidades. A gente pode trabalhar focando em melhorar a produção endógena, mas se houver a necessidade também, por um tempo que seja, ou uma vez ou outra, e usando a coenzima Q10 também via exógena. Lembrando que não é porque é benéfico que signifique que você precisará usar, por exemplo, uma suplementação de coenzima Q10 a vida inteira. Só para deixar bem claro que às vezes a gente pode usar um suplemento, usa por um tempo e depois usa, depois novamente se precisar. Mas de um modo geral, já adianto, faça acompanhamento profissional,
Em relação à terapia nutricional, procure nutricionista, que aí o ou a profissional verificando que precisa de uma suplementação, isso tudo vai sendo direcionado individualmente. A dosagem, forma de uso, por quanto tempo usar, ok? Continuando. A deficiência de coenzima Q10 ou a baixa concentração de coenzima Q10 no organismo leva a um aumento do estresse oxidativo. Lembra que eu falei que a coenzima Q10 tem uma ação potencial antioxidante? Pois então, se tem esse efeito antioxidante atribuído à coenzima Q10, é fácil entender que realmente se você tem uma baixa concentração de coenzima Q10 no organismo, você tende a potencializar o efeito dos radicais livres. Então você tem uma redução da defesa antioxidante, consequentemente você tende a aumentar a chance do seu organismo entrar num quadro de estresse oxidativo. Lembrando que estresse oxidativo relaciona-se com o processo inflamatório, com desordens metabólicas e doenças. Isso a longo prazo, é claro, né? A gente não pode deixar esse estresse oxidativo se prolongar. E aqui diz o seguinte, que a deficiência de coenzima Q10, novamente, ou a baixa concentração de coenzima Q10 no organismo, está relacionado com o processo do envelhecimento e doenças. Veja, o processo de envelhecimento é um processo natural que acontece, todo mundo envelhece. E naturalmente, com o processo do envelhecimento, naturalmente já existe uma tendência do organismo. Lembra que existe uma produção endógena, a fonte endógena de coenzima Q10? Pois é, com o envelhecimento existe uma tendência para que, com o passar da idade, o organismo daquela pessoa vá produzindo menos, tenha menor capacidade de ir sintetizando, de ir ressintetizando, né? Repondo essa coenzima Q10. Então é um processo que naturalmente a gente já tem que ter um alerta aí de que com o envelhecimento vai tendo cada vez mais uma indicação de uma possibilidade, por exemplo, né, de entrar com uma suplementação. Então esse é um ponto a ser observado. E outra questão são doenças, porque já tem sido visto em estudos, né, que algumas doenças aí, os indivíduos, eles diagnosticados com determinadas doenças, eles apresentam deficiência de coenzima Q10. Então existe aí uma possibilidade de que talvez a coenzima Q10, por exemplo, a suplementação, possa entrar como algo preventivo ou também como tratamento para quadros clínicos aí diversos. Agora, que quadros clínicos são esses? É o que a gente vai ver aqui. Nessa imagem a gente tem uma ilustração de exemplos, mais de um, né? Ou seja, são alguns exemplos de quadros que a coenzima Q10, olha aqui, ó, CoQ10, pode entrar como auxiliador. Um detalhe é que, como esse artigo é de 2018, né, na ocasião aqui, eles tinham alguns pontos que eles colocaram como possibilidade de efeito benéfico, mas que seriam necessários mais estudos. Então, por exemplo, quando tem aqui, ó, a setinha pontilhada, significa isso, de que isso é uma eficácia que ainda estaria ali em avaliação. Precisaria avaliar melhor para poder dizer se realmente é benéfico de fato. Já as setinhas aqui, ó, contínuas, né, elas são evidências mais fortes de demonstração de eficácia. Mas eu vou falar sobre todas, tá? Eu vou começar pelas pontilhadas. Então aqui fala sobre a questão da coenzima Q10, da possibilidade de ser útil em doenças neurodegenerativas, em doenças renais, na questão da fertilidade humana e também em síndrome metabólica e diabetes. Agora, quanto às questões que na época aqui, né, já foram mais eficazes, né, mais concretas de eficácia, nós temos a deficiência, a síndrome da deficiência mitocondrial. Lembra que eu falei que a coenzima Q10 ela é muito importante na atividade mitocondrial? Pois então, de fato, né, quando você suplementa a coenzima Q10, existe uma grande benesse que é na ação mitocondrial. E é que eu trago um detalhe muito importante. Eu não falei também que a gente sintetiza coenzima Q10? Pois então, para que ocorra a síntese efetiva de coenzima Q10 no nosso organismo, a gente precisa ter uma maquinaria mitocondrial bem funcionante. Ou seja, a saúde mitocondrial é muito importante estar em dia para que você sintetize bem coenzima Q10. Ao mesmo tempo, bons níveis de coenzima Q10 ajudam a você ter uma boa saúde mitocondrial. Consequentemente, perceba, quando você tem disfunção mitocondrial,
você vai gerar provavelmente uma baixa de coenzima Q10 no organismo. Tendo baixa coenzima Q10 no organismo, você vai piorando a saúde mitocondrial. Então é um ciclo vicioso ou um círculo virtuoso. Então prefira cultivar o círculo virtuoso, que é boa concentração de coenzima Q10 e boa saúde mitocondrial, e evite o ciclo vicioso, que é de uma baixa coenzima Q10 no seu organismo e uma disfunção mitocondrial, que aí uma coisa retroalimenta a outra, tá? E aí voltando, a coenzima Q10 também ela é ótima para questões inflamatórias. Lembrem que a baixa concentração de coenzima Q10 propicia o aumento do estresse oxidativo, que também piora a inflamação. Consequentemente, se você tem bons níveis de coenzima Q10 com seu efeito antioxidante, você pode frear esse estresse oxidativo, controlando também os processos inflamatórios. Também pode ter uma ação protetora para a saúde como um todo, né? Bem como a questão do envelhecimento, até porque a gente pode entender que a coenzima Q10 pode retardar o envelhecimento ou evitar o envelhecimento precoce. Porque, acho que você já entendeu, né? Aquela questão toda que eu falei, da relação da coenzima Q10 com o envelhecimento, que naturalmente com o envelhecimento a coenzima Q10 reduz. Então a gente tem que poupar os nossos tecidos e os nossos órgãos do envelhecimento precoce deles, porque se você vai envelhecendo rapidamente, o que é que vai acontecer? A sua concentração de coenzima Q10 vai baixar também rapidamente. Então você se protegendo, reforçando a sua saúde, você retarda esse envelhecimento, retarda a queda de coenzima Q10 no seu organismo, e é isso. Outro detalhe, né, é o benefício para questões cardiovasculares, e aí eu posso reforçar aquele exemplo que eu dei da LDL oxidada. Ali é uma informação extra que eu trouxe. Se você pode evitar uma LDL oxidada, você já está tendo um efeito cardioprotetor. Então eu espero que você aí tenha aproveitado bastante o conteúdo. Compartilhe esse vídeo com quem você considera que possa se interessar com as informações passadas. Se você gostou, comente. Lembrando que essa camiseta que eu uso aqui no vídeo, quem acompanha o canal já sabe, mas se você é novo ou nova por aqui, essa camiseta faz parte de uma coleção. Tem outras opções de estampas também que você pode adquirir, tá? Basta ver aqui embaixo do vídeo um carrossel com as opções de estampas, ou também indo aí embaixo do vídeo na descrição você encontra o link das camisetas. Olha e compra. Aqui na tela já no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para garantir a sua inscrição neste canal maravilhoso. Muito obrigado pela sua atenção, por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.